What's up, bro? What's up? What's up, y'all? How you doing? Como estão todas vocês? Aqui vamos nós no mais uma edição Volante Rosa. Quem me segue no Instagram, não me segue no Instagram ainda não? Tá perdendo o quê? Tá perdendo muita coisa, porque lá eu coloco meu dia a dia, que não tem nada de muito interessante, mas tudo bem. Não, tem sim, é uma coisa assim normal, como de vida de todo mundo, tá bom? Mas lá vocês podem me mandar mensagens do vídeo que vocês querem que eu faça, o que eu discuto aqui no Volante Rosa. Então eu mandei pedindo, desculpem a minha voz, eu estou muito gripada desde o dia que cheguei do Brasil, o vírus do Brasil veio comigo, queria passar aqui um tempo ilegalmente aqui nos Estados Unidos, está aqui ainda infectado no meu corpo. Mas, anyway, eu coloquei no meu Instagram sobre cartas, porque eu comecei a receber e-mails, vou parar o carro aqui, gente, que não dá pra falar com esse carro andando, o que eu vou fazer agora. Eu pedi para as pessoas escreverem cartas sobre as histórias delas, o que quiserem que eu comentasse aqui no Volante Rosa, e eu recebi algumas notificações pelo Instagram. Gente, tá um calor desgramado e esse carro não está funcionando o ar-condicionado, porque com o dinheiro do ar-condicionado eu comprei uma bolsa. Para arrumar o ar-condicionado eu comprei uma bolsa. Assim, prioridade, né, gente? Tem que ter prioridade. Então eu recebi uma menina que morava, ela é de Goiânia, ela pediu para não ser identificada, então não vou identificar o nome dela. E o marido dela, aqui no caso, também vou usar um nome fictício, tá bom? Eu já imprimi o e-mail dela aqui e eu vou ler. Por isso que eu parei o carro, vou tirar o óculos, colocar o óculos de grau aqui, porque a pessoa aqui de 47 anos não enxerga mais direitinho. Gente, descobri que ser chamada de tia no Brasil é uma coisa carinhosa. Então pode me chamar de tia, tá bom? Eu aceito, fico muito lisonjeada de ser a sua tia. Só que me lembra que eu sou velha. Mas vamos lá. Se gostarem desse tipo de quadro no Volante Rosa, me manda aqui, deixa nos comentários. Peço que vocês coloquem nos comentários o que vocês acharam dessa história dessa menina, se você tem algum conselho para ela, ou se aconteceu alguma coisa parecida com alguém que vocês conhecem. E se quiser mandar para mim uma carta para mim, para que eu leia aqui também, é só mandar para o limausa37@hotmail.com. Tá aqui no quadro de descrição o meu e-mail de contato, tá bom? E também o meu Instagram. Então vamos lá. Oi, Andréia, tudo bem? Preparem a pipoca. Vai ser demorado esse vídeo, tá? E não se esqueçam, gostou do vídeo? Curtam, gente, compartilha, para ajudar o canal a crescer, entendeu? Para que outras pessoas também possam ver esse tipo de quadro e possam mandar suas sugestões ou as suas histórias, tá bom? Preciso muito da curtida de vocês. É uma ajuda e tanto para mim. Oi, Andréia, tudo bem? Meu nome é... Ela colocou o nome dela aqui, mas eu não vou falar, tá, gente? Vou chamá-la de Cláudia. Vi no seu Instagram sobre esse seu novo quadro e resolvi te escrever. Quem sabe não vou ser a primeira, né? Sim, você vai ser a primeira. Você sabe quem você é, porque vai estar lendo a sua história. Bom, eu sou natural de Goiânia e mudei para os Estados Unidos em dezembro de 2015. Gente, eu não li ainda não, tá? Eu só imprimi, tô lendo agora com vocês. Eu sou natural de Goiânia e me mudei para os Estados Unidos em dezembro de 2015. Bom, aí vai a minha história. No ano de 2014, eu viajei para o Rio de Janeiro de férias durante o mês de julho. Tá, ela tem umas primas que moram no Rio de Janeiro, na capital. E um dia, no mês de julho, eu estava na praia de Copacabana com as minhas primas que moram no Rio, jogando vôlei. Quando um homem alto, bonito, de olhos verdes, com jeito de gringo, se aproximou de mim e começou a conversar comigo. Ele falava muito pouco português, e como o meu inglês era bem fraquinho, inglês de escola mesmo, sabe? Nunca fiz um curso. Eu usava o Google Tradutor, o Translator, né? O Google Tradutor do telefone. Eu estava com 21 anos e estava cursando o segundo ano da faculdade de administração. Ele me disse que tinha 30 anos e dizia que estava passando férias no Brasil. E tudo isso com a ajuda do tradutor, porque o português dele, como eu falei, era muito fraco. E que tinha passado férias no Brasil e que tinha ido para alguns jogos da Copa. Conversa vai, conversa vem. Ele me pediu para ir jantar com ele naquela noite e eu aceitei.
Fomos jantar e levei a minha prima comigo, pois ela falava bem o inglês. Eu também tinha medo de sair com ele sozinho. Muito bom, né, gente? Com certeza. Cadê, gente? Eu me perco. Ele é muito educado. Ele foi muito educado e muito galanteador. Bom, nos vemos todos os dias até o fim. Depois desse jantar, nos vemos todos os dias. Ela falou que depois desse encontro no jantar, eles se viram todos os dias no fim das férias. E depois de 5 dias, eu voltei para Goiânia. E ele ficou mais 2 dias no Rio. Antes de voltar para a Flórida, Toledo da Flórida, que é onde ele morava. Quando ele voltou para a Flórida, a gente sempre conversava pelo WhatsApp. E assim fui me apaixonando. E ele dizia que também estava se apaixonando por mim. Gente, tem que ter um cuidado com essas coisas, muito cuidado. Ficamos assim durante 1 ano, até que em julho de 2015, ou seja, 1 ano depois, né, ela conheceu ele em julho de 2014, ficou conversando depois durante 1 ano pela internet, e no outro ano seguinte, que foi julho de 2015, ele veio de novo ao Brasil, só que dessa vez para Goiânia, para passar 1 semana comigo. Eu fiquei muito feliz. Meus pais, que são bem humildes, só faltaram carregar água na peneira para ele. Confesso que fiquei um pouco receosa, pois sou de uma família humilde, mas que nunca faltou nada para mim. Ele ficou 7 dias e foram 7 dias maravilhosos. Inclusive, ficou na minha casa, dormindo no quarto do meu irmão. E no segundo dia que ele estava aqui, nós dormimos juntos. Opa! Epa! 1, 2, 3. Será que foi na casa da mãe dela? O pai dela não fala. Nós dormimos juntos e eu, que só havia tido um namorado antes dele, me entreguei de corpo e alma. Bom, no último dia antes de ele ir embora, ele me chamou para ir embora com ele para os Estados Unidos. Mas como os meus pais são bem rígidos, eles são evangélicos. Tá gravando isso, gente? Tá. Gente, que calor. O povo deve ter parado aqui e falar, o que a senhora tá fazendo aí? Eles são evangélicos e eu sabia que eles jamais iriam concordar em ter uma filha morando com um homem sem ser casada. Quando eu disse isso para ele, ele me disse, então por que você não casa comigo? Gente, ela ficou conversando com ele 1 ano pela internet, depois encontrou, ficou 7 dias lá e ele pediu em casamento. Eu sabia que... comigo. Fiquei super feliz e disse que sim. Ele se comunicava comigo só pelo Google e até aprendeu algumas palavras em português. E pediu a minha mãe em casamento para o meu pai com o português todo errado. Achei muito bonitinho, eu achei uma gracinha. Bom, ele voltou para os Estados Unidos e fez um pedido na imigração do meu visto de noiva. Sim, gente, existe um visto de noivo que, se não me engano, se chama I-90, não tenho certeza. Que é um pedido que a pessoa pede na imigração, um cidadão americano, né, ou brasileiro que é cidadão americano, que tiver cidadania, pede e a pessoa vem para cá, para os Estados Unidos, com o cidadão com o visto de noiva e tem, acho que se não me engano, 3 meses para casar. Ou então a pessoa tem que voltar para o Brasil, fica aqui legal. Ok, pedição noiva. Eu estava nas nuvens. A minha única tristeza era eu deixar a faculdade, a qual eu pagava com muito sacrifício com meu emprego em uma concessionária de carros. Em dezembro de 2015, no mesmo ano, né, meu visto saiu, o visto de noiva. E eu me mudei para Fort Lauderdale, na Flórida. Eu já conheço essa cidade. Fort Lauderdale fica perto de Palm Beach, onde tem muitos brasileiros. E eu tinha, 90 dias para me casar. Senão, teria que voltar ao Brasil ou ficar aqui ilegal. Ele era muito carinhoso, encheu a casa de flores no dia em que cheguei. Estava muito assustada, afinal não falava nada de inglês e nunca tinha saído do Brasil antes. 2 semanas depois da minha chegada, que ela chegou em Fort Lauderdale morando na casa dele, né? Nos casamos no civil. Nossa, foi rápido, é. Mas, gente, ela é uma pessoa evangélica, então ela também queria, né, de acordo com a religião, com a família e tal. Não foi o casamento dos meus sonhos, pois sempre quis me casar na igreja, mas ele me dizia que depois poderíamos casar no Brasil. Ele me levou nos pontos turísticos daqui da Flórida e eu estava muito feliz.
Logo depois do nosso casamento, ele deu entrada nos papéis do Green Card. Eu não trabalhava, pois ele dizia que era bom esperar a minha autorização de trabalho. Eu só ficava em casa. Ai, gente, esse negócio de ficar em casa, ainda mais num país estranho, dependendo de marido. Eu já não gosto de depender de marido nem no Brasil. Eu só ficava em casa enquanto ele ia trabalhar. Esqueci de falar que ele aqui nos Estados Unidos é um policial. Homem fardado, gente, deve ser tudo. No início eu me ocupava assistindo TV para poder aprender um pouco de inglês, não tinha canal brasileiro. Até que conheci uma brasileira em um supermercado um dia eu fui no supermercado e eu conheci uma brasileira. E ela me disse que limpava casas e que precisava de alguém para ajudar. Quando meu marido chegou em casa naquele dia, fui falar para ele toda animada, pois não aguentava mais ficar em casa sem dinheiro e sem ninguém para conversar. Ele fez uma cara de quem não gostou muito, mas acabou concordando. E assim comecei a trabalhar. Tá, entendi. Mesmo ela tem essa autorização de trabalho, limpando de casa, ela ganhava cash, que é dinheiro, né? Então ela não precisa, que é o que muita gente faz aqui quando não tem o documento. Que mais? Eu acabei perdi. Comecei a trabalhar. No começo era só 3 dias na semana e depois foi aumentando. Estava feliz, ganhava o meu dinheirinho e estava mandando um pouco para os meus pais no Brasil. Tudo ia bem. Até que um dia chegou a minha autorização de trabalho e só fiquei sabendo porque via em cima da mesa. Ele me disse que tinha esquecido de me falar. Detalhe, ele guardava todos os meus documentos desde o dia da minha chegada, inclusive o meu passaporte. Gente, não, nunca façam isso. Se você foi para outro país, ou com um homem, ou com uma amiga, ou que foi, alguém falou, deixa eu guardar o passaporte para você. Não. Fique com você. Nunca façam isso. Por mais que você ame e confie, não façam isso, tá bom? Sei lá, nunca se sabe, né? Ele guardava o meu passaporte. Ele era muito ciumento. No início eu achava que era até bonitinho, que é porque senão que ele me amava. Já passei por isso. Confesso que percebi os olhares de outros homens quando eu saía na rua. Sou alta, magra, morena, clara e de cabelos longos. E acho que por causa da minha cor, aqui eu me parecia um pouco exótica, né, para os americanos. Ok. Até com 8 meses morando aqui, depois de 8 meses morando aqui, ela estava morando 8 meses já com ele, nós saímos para dançar uma noite. Notei que no caminho de casa, depois que eles saíram para dançar, o meu marido estava muito calado, o marido dela, policial americano, né, gente? Muito calado. Nessas alturas, eu conseguia pelo menos me comunicar em inglês. Não em inglês perfeito, mas dava para o gasto. Quando chegamos em casa, ele me puxou pelo braço e me levou para o quarto e começou a gritar comigo. E como ele falava muito rápido, eu não entendia muito bem o que ele dizia naquela hora. Só me lembro que ele me disse que eu estava dando mole, dando bola para um brasileiro que estava no pub. Pub não é um clube, gente, é um bar que tem algumas pistas para dançar, se chama pub. Cadê? Que estava no bar que tínhamos ido. Eu sempre fui fiel, pois amava muito meu marido. Daí, olhei para ele e disse que eu não estava dando bola para ninguém. Foi quando ele me lascou um tapa na cara. Ai, tão forte que fiquei até tonta. Não acreditava naquilo. Nunca havia apanhado de ninguém, nem do meu pai. Fiquei sem chão e sem palavras. Não conseguia nem chorar. Olhei para ele e perguntei em português mesmo o porquê daquilo. Foi quando ele me deu o segundo tapa, dizendo para eu não falar em português com ele, porque ele não entendia. Ele saiu batendo a porta do quarto e eu chorei a noite toda. Gente, que situação foda, né? Nossa. No outro dia não o vi de manhã, pois ele saía bem cedo de casa. Eu fui trabalhar, mas não contei para a menina que trabalhava comigo o que tinha acontecido. Fiquei com vergonha.
À noite, ele chegou em casa com umas rosas vermelhas me pedindo desculpas. Ih, já vi tudo, gente. Esse homem é igual aquele caso que eu tava no Brasil, daquele cara que jogou a moça do quarto andar aí. Esses homens que batem, gente, deu um tapa, pode saber que vai dar o segundo, vai dar o terceiro, e aquela mesma lenga-lenga. Pede desculpa, pede perdão, e a gente, às vezes, que é mulher, pensa que vai mudar o homem, ele vai mudar, ele tava irritado. Cuidado, tá? Cuidado. Chegou com uma rosa vermelha me pedindo desculpas, dizendo que ele nunca havia batido em uma mulher antes e que pelo fato dele ser louco por mim, ele perdeu a cabeça e que nunca mais faria isso. Sabe, Andréia, logo eu que dizia que nunca permitiria ser agredida por um homem, me vi ali, sem saber o que fazer. E o perdoei, mas ficava sempre com medo. Ficava com medo. Mais ou menos um mês se passaram, ele muito bonzinho comigo, sem nenhuma briga entre nós. Parecia que tudo estava voltando ao normal, e ele sempre atencioso e carinhoso comigo. Um belo dia, eu pedi para ele meu passaporte, pois queria guardá-lo eu mesma. Isso foi na hora da janta. Ele levantou furioso da mesa, jogou o prato de comida longe e começou a gritar comigo. Lembro de que ele ainda estava fardado, pois tinha acabado de chegar do serviço. Enquanto ele gritava comigo, ele colocava a mão na arma dele que estava na cintura. Aqui o policial leva a arma para casa. Acho que no Brasil também leva, né? Fiquei morrendo de medo e me calei. Mesmo assim, ele começou a gritar e a dizer que eu ainda precisava dele. Me puxou pelo braço e me deu um tapa na cara, seguido de um chute na perna. Ai, meu Deus, coitada. Ela devia ter com 22 anos. Eu só sabia chorar. Ele me dizia que se eu largasse dele, que eu iria perder o meu green card, pois havia pegado de 2 anos. Tá. Quando a pessoa casa com um cidadão americano, ela pega, né, o marido entra no processo pedindo os documentos e sai o green card provisório, gente, que é de 2 anos. E depois de 2 anos, algumas vezes a imigração chama para entrevista para ver se o casamento ainda continua, ou então já a pessoa aplica de novo, tem que aplicar, né, para renovar ou pegar o green card de 10 anos, ou então a imigração já manda direto. Se a pessoa divorciar nesse meio tempo, fica à mercê do marido ou da esposa, que é o cidadão. Ela pode continuar o processo dando green card ou não. No outro dia, lá estava ele todo arrependido, me pedindo desculpas, tá vendo? Falei que a novela? Ele até dizia que iria procurar um psicólogo. André, aí começou o meu inferno. Todo dia que eu chegava do serviço, eu tinha medo dele. Eu chegava, a arma já estava em cima da mesa. Qualquer coisa que eu fizesse era motivo para gritar. Uma vez ele deu um soco no meu rosto e eu fiquei roxa. E quando fui trabalhar, a brasileira me perguntou o que foi aquilo. E eu disse para ela que não era nada, que eu tinha caído. Ela é uma pessoa muito boa, mas virou para mim e falou, tem certeza? Não está acontecendo nada? E eu disse que não. Daí ela soltou falando que tá bom, ainda bem, né? Se não aconteceu nada, eu só espero que você não esteja mentindo, que você não é uma mulher dessas mulheres de malandro, porque tem mulher que adora apanhar mesmo, não tem nem dó delas. Pausa, gente, é difícil mesmo, porque eu nunca sofri violência física, mas já sofri muita violência psicológica. E a mulher, ela tem sempre vergonha, ela acha que é a culpa dela. E às vezes quando ela consegue falar com alguém, ela é taxada de mulher de malandro, de mulher fraca. É difícil, sabe? Até que um dia eu estava limpando sozinha uma casa de uma americana que era judeia. E ela viu também o roxo no meu olho. E me perguntou o que estava acontecendo. Nesse dia eu estava muito chateada e comecei a chorar. E ela me disse, é do seu marido, não é? E eu só consegui fazer o gesto, né? Fez o gesto com a cabeça que sim. Essa senhora, ela não fala a idade, mas pela idade dela, a mulher tem um filho de 2 anos, então acredito que não deve ser muito mais velha. Ela era advogada e me dizia que
eu tinha os meus direitos, mesmo com o green card provisório, e que ela iria me ajudar. Fiquei com muito medo, mas resolvi seguir os conselhos dela. Ela me disse, ela disse para essa menina para ela começar a gravar no celular os gritos, as ameaças que o marido fazia, e toda vez que ele batesse nela, se ela não tivesse coragem de ir no hospital, para ela tirar fotos, né, do corpo. E assim fiz. Foram 2 meses assim. Muitas agressões, muita tristeza, não podia falar com meus pais, queria ir embora, queria morrer. Na verdade, tentei até pensar em me suicidar, mas não fiz isso por causa da minha religião. Tinha medo de ir pro inferno. Ai, tá até dando até sede. Gente, que dó dessa menina, meu Deus do céu. E esse caso é mais comum do que vocês imaginam. Eu conheci uma menina, uma brasileira, que passou por isso. Era casada com um americano, não era policial, não. Ela apanhava muito dele, mas foi muito difícil para ela, eu lembro. Então, um dia, com a minha patroa, eu tive uma entrevista com esse advogado. E tinha uma brasileira lá para traduzir para mim também, porque mesmo eu falando um pouco de inglês, eu não sabia muito. Descobri que existe uma lei nos Estados Unidos para pessoas que são imigrantes, que sofrem violências, eu me perco, gente, domésticas, sofrem violências domésticas nos Estados Unidos, e que se essa pessoa estiver em processo de legalização, tendo o outro, a parte agressora, como o sponsor, que é a pessoa que pede os seus documentos, você pode pedir como se fosse um asilo político. E assim eu fiz, morrendo de medo dele. Lembra que falava que comecei a gravar as gritarias dele? Gravava sim, mas tinha muito medo porque ele sempre checava o meu celular, que eu não podia ter senha. Então eu gravava, corria pro carro e passava pro meu computador, para uma pendrive que andava sempre comigo. Tinha muito medo. Um dia ele estava assistindo televisão e me puxou pelo braço e me chamou para ver um programa que se chama ID Investigation. Gente, eu já vi muito esse programa, que é sobre crimes. E ele me falava que, como ele é policial, ele sabia um jeito de como acabar comigo sem deixar pistas. Fiquei apavorada. Só que isso não tive como eu gravar, porque estávamos somente conversando. Tá. Com 3 meses que o advogado conversou comigo, ele me cobrou uma parte que não seria muito grande, e a minha patroa, que é uma mulher que, meu Deus, foi um presente de Deus na minha vida, me ajudou muito. Até que o advogado me indicou um lugar, me disse para que eu teria que sair de casa, porque o meu marido iria receber uma carta da corte para comparecimento. Não tinha para onde ir. E como eu não contava para a amiga brasileira, eu não sabia o que fazer. Até que essa minha patroa, que era uma mulher de ouro, me disse que eu poderia ficar na casa dela por uns tempos. E assim eu fiquei no basement da casa dela, em um quartinho. Foi dito e feito. Quando eu não falei com meu marido que ia sair de casa. Ele saiu de manhã, peguei algumas das minhas roupas e fui. Como ele chegava em casa sempre depois de mim e não me achou, ele me ligou e eu disse que eu não iria voltar para casa. Ele ficou louco e foi atrás da brasileira que eu conhecia, mas ela também não sabia onde eu estava. E era assim, um telefonema atrás do outro. Uns chorando, pedindo perdão, outros dizendo que ia me matar. Chegou o dia da corte. Aí estava eu, a advogada, o advogado e essa americana comigo e o juiz. E ele também estava lá com o advogado. Conclusão. O juiz entendeu. O meu advogado mostrou fotos, algumas gravações que ele aceitou. O advogado do meu marido alegava estresse, mas acabou que ele perdeu o caso. E assim eu consegui o meu green card permanente pela lei de proteção à mulher. Ele foi preso, ficou preso por 1 ano e perdeu
o cargo na Polícia Civil. Fiquei sabendo que ele nunca mais poderá ser policial. Isso, Andréia, foi em 2017. Confesso que mesmo depois do meu green card tinha muito medo. Foi quando daí essa minha brasileira que trabalhava comigo ia se mudar para a Geórgia e me chamou para ir com ela, pois ela tinha conseguido já uns schedules, algumas brasileiras que limpavam casa com ela lá e que ia passar para ela. E eu resolvi ir junto, porque assim para mim seria melhor, não ficaria no mesmo estado da Flórida. Em março de 2017 me mudei para a Geórgia. Nunca mais vi o meu ex-marido, me divorciei. Logo depois disso eu me divorciei, o juiz me deu o divórcio. E ele ficou proibido de tentar entrar em contato comigo ou seria preso de novo. Descobri depois pelo Facebook, em alguns amigos comuns, que ele estava namorando com uma outra brasileira. Sinceramente, eu espero que ele tenha mudado, que ela não seja mais uma vítima do que eu fui. Hoje já falo bastante o inglês e estou namorando de novo. Ele também é americano. Gente do céu, acredita que eu estava gravando e acabou que eu percebi que meu telefone apagou, que hoje está um calor insuportável. E meu telefone que fica num aparelhinho, fica agarrado assim no vidro do carro, ele esquentou. Então apareceu um termômetro falando alta temperatura, que ele não estava funcionando mais. Eu tive que colocar ele na minha lancheirinha que eu carrego melancia para ele esfriar, e agora está aqui de novo. Então eu vou tentar continuar onde eu parei. E eu acabei lendo, eu não sei onde que eu parei mesmo. Mas eu acho que eu parei que ela falou que hoje ela está morando na Geórgia. Ela divide um apartamento com a brasileira, né? Aqui limpa a casa com ela, que essa brasileira é casada, tem um filho, e que ela hoje está namorando com um americano. E eu lendo aqui, eu achei que ela tinha mudado para casa dele, mas não, ele pediu para perguntar se ela queria morar com ele, ela disse que não. Sabe, André, não fiz isso por causa só da minha religião. Quero dar um tempo para mim mesma. Muito bom, muito bom. Isso mesmo tem que fazer, porque às vezes a gente está com a autoestima tão baixa, depois de uma situação dessa, você acaba caindo, se entregando de cara, e pode ser que a pessoa seja uma pessoa boa, como pode ser que não seja. Conclusão, resolvi escrever isso tudo para você depois que vi na TV o caso da moça no Brasil, que foi jogada pela janela, e por tantos comentários que eu vi no vídeo, que eu vi no YouTube, comentários de pessoas dizendo que ela tinha uma cabeça, que a menina que morreu tinha uma cabeça fraca. E hoje eu sei muito bem que não é bem assim. Por mais que pensamos que agiríamos diferente, pode ser que agiríamos sim diferente, mas pode ser também que não. Com essa lição na minha vida, aprendi que em uma terra estranha eu conheci dois tipos de americanos, e que mesmo dependendo da nacionalidade, ser humano é ser humano. Tem sempre um bom e um ruim em qualquer lugar do mundo, é verdade, gente, porque muita gente fala que americano é frio, é aquilo. Sim, eles são diferentes, não tem aquela coisa de ficar pegando, abraçando, beijando toda hora como a gente, quando não se tem intimidade, tá? Porque os americanos têm intimidade com você, eles chegam, oi, tudo bem? How are you? Beijinho, abraço, mesma coisa. Conheci um americano carrasco, que foi o caso do meu ex-marido, mas também Deus colocou na minha vida uma pessoa, que foi essa mulher, que foi minha patroa, que foi um anjo na minha vida também. Voltei a estudar, estou estudando inglês porque quero fazer uma faculdade. Gosto, já faz 4 meses que estou namorando, mas confesso que estou indo bem devagar. Ele parece ser uma pessoa muito boa, ele, apesar de ser americano, a mãe dele é brasileira e o pai é americano. Ele nasceu aqui, mas já foi algumas vezes no Brasil e fala também um pouco de português. Depois escrevo uma outra carta mais pra frente dizendo como está o meu relacionamento com, ela falou o nome, mas eu não vou falar, com essa pessoa, para contar para vocês.
Estou feliz, aprendi a acreditar em mim mesma, aprendi a batalhar pelos meus direitos e queria deixar essa carta como exemplo para muitas pessoas que não só sofrem casos de violência doméstica, como também para aquelas que não sofrem e que apenas julgam. E outro também como um caso de alerta, que muitas vezes, hoje eu vejo que eu fui iludida por um gringo pensando que ia me levar para um outro país e que aqui eu seria um conto de fadas. Muito obrigada por me ouvir. Espero sim que minha carta chegue no seu canal Volante Rosa. Um abraço, Andréia. Deus abençoe vocês. Beijos. Falando o nome dela, que eu chamei aqui de Cláudia. Então, foi isso, gente. Li essa carta e para mim, para você, Cláudia, isso mesmo, você está no caminho certo, vai com calma, vai com tranquilidade, sem muita correria. Pelas minhas contas, você deve ter uns 25 anos hoje, é muito nova, tá bom? Olha assim, corre atrás dos seus estudos, estuda, se quer fazer uma faculdade aqui, faz. Sabe, tenha a mente grande, pense sempre que os seus sonhos podem ser realizados se você correr atrás deles, sim. Que assim, é difícil, tudo é muito difícil? É. No Brasil também é difícil, gente. Não é nada fácil e aqui também não é diferente. E sim, casos como esse, como eu disse antes, acontecem. Eu conheci uma brasileira que morava, ela era casada com um americano, que a batia muito. E ela ficou com ele muito tempo. Ela chegou até a pegar o green card permanente com ele. Mas ele sempre ameaçando que ia cancelar o green card. Ela não sabia nada de muito de lei, eu confiava nele, até que um dia ela descobriu, não sei como a história, ela não me contou muito, ela descobriu a furada que ela estava e ela conseguiu sair desse casamento. Não, ela não chegou a pegar o green card permanente, ela ficou, acho que antes do green card provisório dela vencer, ela conseguiu pegar o green card permanente por essa mesma lei de proteção também. Que as leis aqui funcionam, tá, gente? Não é porque você é imigrante que está aqui ou está nessa situação, pensando que está na mão de alguém, ou mesmo você que está aqui legal, que eu já vi casos de brasileiros que apanham assim de brasileiro marido, que pensa assim, eu sou ilegal, eu não tenho que correr atrás dos meus direitos, eu não sei de nada, vou ser deportada. Não, não tem nada disso. Se você sofreu violência doméstica aqui nos Estados Unidos, você pode sim procurar ir na polícia, fazer o BO, como vocês dizem aí, e o seu status imigratório não vai ser nem checado, não é questão disso. Isso eu sei porque eu procurei saber antes de fazer esse vídeo. Eu entrei no site da Immigration, usimmigration.com, e tem sim essa lei e indica às pessoas o que deve ser feito. Gostou desse canal? Gostou desse quadro? Coloca o seu joia, tá bom? Eu parei aqui, daqui agora já vou para casa de um outro paciente, tá muito calor, parei num shopping center, no andar de baixo, porque não quero que meu telefone esquenta de novo. Deixa o seu joinha e manda carta pra mim, tá bom? Vou deixar de novo o meu e-mail aqui embaixo. Você pode mandar pelo Instagram também, pelo direct message, que eu vou ler a sua carta aqui, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tô falando tá bom demais. Beijo bem grande. Falei que era um vídeo longo. Espero que vocês tenham gostado. E também mandem aqui embaixo as suas opiniões do que vocês querem que eu falo aqui no Volante Rosa, ou cartas, ou qualquer outro assunto, tá bom? Muito obrigada por tudo, galera. Talk to you later. Bye.